Pai, Deus, ajuda-nos agora porque estamos tão nervosos, porém nos aproximamos da palavra, esquecendo o que está no passado, prossigamos agora para o alvo da soberana vocação do ministério de ser um servo de Cristo. Dá-nos a palavra esta manhã e alimenta nossas almas famintas, porque estamos anelando, Senhor, e esperando por essa preciosa unção do Espírito Santo. Venha entre nós, Senhor, perdoando nossos pecados e transgressões, permitindo-nos a ser teus servos, porque o pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora, tomamos as eras da igreja, as últimas 7 eras da igreja, e então, agora, creio que alguns deles estão tratando vão compilar isto, as eras da igreja. Então entramos no capítulo 4 do livro de Apocalipse, que é isto, a revelação de Jesus Cristo. A revelação chamada em latim o Apocalipse, o qual significa ser revelado, tirando a cobertura, mostrar, expor, trazer a revelação de Jesus Cristo, o qual era, é e há de vir, a raiz e linhagem de Davi. Agora no capítulo 4 encontramos que João foi arrebatado ao céu depois que ele havia visto as eras da igreja, simplesmente pondo um pequeno fundo agora, e então talvez melhor seja ler uns poucos versículos do capítulo 5, e então começaremos com a base. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esses são os 7 primeiros versos. Agora no terceiro capítulo de Apocalipse, encontramos a finalização da era da igreja, a qual terminou com Laodiceia, a morna era da igreja. Então descobrimos que imediatamente depois disso, João foi arrebatado no Espírito acima no céu, e ele viu coisas que eram e que hão de vir, e coisas que haviam sido. Agora encontramos que a igreja não aparece mais, até o capítulo 19 de Apocalipse. Então ela regressa com seu Senhor, gloriosamente lavada no sangue. Agora, nesta última referência, para um pequeno fundo para estabelecer onde João está agora, descobrimos que na última mensagem, eu a estava revisando brevemente ontem, algo do contexto do qual eu havia falado, e João foi levado para cima ao céu e viu essas coisas. E eu havia notado ali que ele havia me dado uma revelação que, você sabe, depois de sua ressurreição, muitos estavam com ele, e alguns disseram: que acontecerá a este homem que está se apoiando sobre teu seio? João? Jesus se voltou e disse: que te importa se ele ficar até que eu venha? Assim sendo, ele nunca... Então saiu uma doutrina, vem, quão fácil isto pode começar? Ali saiu uma doutrina que João não ia morrer até que ele visse a Jesus vindo, ou até a segunda vinda.
A Bíblia diz que havia uma doutrina que saiu disso. No entanto, Jesus nunca disse isto dessa maneira. Ele disse que te importa se ele ficar até que eu venha? Agora, encontramos que ele foi levantado aos céus e viu desde então até a vinda do Senhor, como se ele houvesse estado ali e houvesse visto tudo suceder. João mesmo não viveu. Ele viveu cerca de 90 anos de idade e então morreu numa morte natural, o único dos apóstolos, depois de vir de seu exílio na ilha de Pátimos. Agora, há um ponto sobressalente que eu creio que eles têm descido o quadro negro, porém, gostaria de enfatizar sobre ele um pouco antes de atingir esta coisa importante. Oh, isto é glorioso, é um maravilhoso capítulo. E então, o próximo capítulo começa com a abertura destes selos. Oh, e então temos que saltar dali e ir em diferentes lugares na Bíblia para obter estes selos quando eles se abrirem e o que os mistérios deles são. Oh, eles são gloriosos, ricos com vitaminas espirituais. Agora vemos que uma das grandes e sobressalentes coisas que gostaria de chamar sua atenção foram as criaturas viventes, da última parte do capítulo 4, que João viu observando essa arca do pacto. Recorda você como eles foram colocados justamente como Israel em sua marcha? Eles tinham agora ali estava a face da criatura vivente. E descobrimos que estas criaturas não eram anjos, tampouco eram homens. Eles eram querubins. E os encontramos no Antigo Testamento com a arca. Os encontramos no Novo Testamento. E então os encontramos de novo na vinda do Senhor. Querubins guardando o propiciatório. O propiciatório ao qual ninguém podia se aproximar, a menos que houvesse uma expiação ali para aquela pessoa. A única maneira que o santuário, quando foi aspergido por sangue, então chegou a ser um propiciatório. Porém, depois que o sangue foi tirado, então chegou a ser um tribunal. E ninguém podia suportar os juízos de Deus. A única coisa que podemos esperar é misericórdia, não juízo, não justiça. Não podemos nos aproximar de sua justiça, porque sua justiça, ele terá que guardar sua palavra, e guardando sua palavra, no dia em que deles comerdes, nesse dia morrereis. Quem queria justiça? Eu não quero justiça, eu clamo por misericórdia. Deixe que a misericórdia de Deus e o propiciatório está aspergido. Porém, havia um tempo de limpeza no santuário, quando ele era um tribunal, durante o tempo que o sangue era tirado do propiciatório. Agora, estamos nos aproximando a esse tempo, estamos agora nos aproximando a esta era, uma limpeza do santuário e os juízos vindos sobre a terra. Vê? Desde que o sangue esteja ali, Deus não pode destruir a terra. Enquanto o sangue estiver ali, ninguém é um pecador diante de Deus. Todo o mundo está bem, porque há uma expiação para todos. Porém, se você falha em aceitar essa expiação e entra em sua presença, então você é um pecador, você está além dessa misericórdia. Então você tem julgado a si mesmo. Porém, agora, enquanto há misericórdia, mas quando a limpeza do santuário vier, o sangue sai do propiciatório, então a ira de Deus cai sobre a terra. Deus, seja misericordioso conosco,